Boa noite. É um privilégio estarmos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Eu sou apaixonado por estudar a Palavra de Deus, né? E mais privilégio para mim que é o 12º milagre de Cristo que eu venho aqui estudar com os irmãos, né? Hoje eu escolhi o milagre de Cristo. Eu vou ficar com uma passagem aqui que tem 12 versículos, né? Que é Marcos 2, mas os irmãos aqui da minha esquerda, vai ficar com Mateus capítulo 9, do verso 1 ao verso 8 versículos só, e o pessoal da minha direita aqui vai ficar com Lucas capítulo 5, 17 a 26, ok? 10 versículos. E eu vou ficar aqui com a passagem de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12 versículos. Então eu vou ficar com o maior número de versículos, ok? Eu vou ficar aqui então com Marcos. E eu vou ler aqui a passagem e depois a gente vai falar alguma coisa aqui, um esclarecimento sobre a passagem. Interessante que Marcos é bem simplório, né? Ele escreve como se fosse um adolescente, e me fascina isso, né? Conto outros livros, né, inspirados, né? Uns de maior eloquência, né? Outros assim de maior profundidade, né? Mas ele aqui é bem simplório, né? E eu vou começar lendo aqui: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Maravilhosa lição. Depois vocês vão estudar o complemento em casa, tá ok? Então eu vou ler aqui. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava leis, a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais coisas assim vimos acontecer. Fantástico, né? Maravilhoso. A cura do paralítico em Cafarnaum. O paralítico gostaria no coração dele de estar ao lado de Jesus, mas era impossível. Os quatro amigos aqui, o texto refere, poderiam estar também junto a Jesus para rogar algum pedido,
mas se dispuseram a fazer o quê? A levar um amigo aos pés de Jesus. E numa maca ainda, uma grande dificuldade, para atender a necessidade daquele pedinte. Os 4 amigos chegaram com o paralítico próximo da casa, e ali fala que em Cafarnaum, na casa de Pedro, onde Jesus morou 3 anos ali, com Pedro, pregando ali às margens do Mar da Galileia. Jesus estava dentro da casa conforme o texto, e o maior número de milagres foram feitos ali em Cafarnaum, próximo ao Mar da Galileia. Provavelmente tentando furar a multidão, eles provavelmente bateram no ombro de alguém, pediram passagem, mas ninguém deixava eles passar. Provavelmente, eles pediram a passagem, mas alguém deve ter falado: nós pegamos a nossa senha aqui bem cedinho, você volta amanhã e vem aqui. Não deram passagem para os 4 amigos para o paralítico. Provavelmente isso acontece às vezes com a gente, quando a gente está com pressa e pede para furar a fila numa emergência, e as pessoas não dão esse privilégio para a gente. A dificuldade era muito grande de chegar próximo a Jesus. Agora surge uma coisa interessantíssima para nós aprendermos na prática: a criatividade. Isso é uma coisa fantástica que eu aprendi. Eles subiram ao eirado da casa, e fala, é o teto da casa, eirado da casa. Antigamente eles tinham uma escada lateral, e no teto eles secavam trigo, secavam cereal, era costume, era agrícola, a cultura deles. E interessante que ali ficou mais fácil deles subir ao eirado, no teto da casa. Essa criatividade. E a construção do texto aqui é super rica. Se nós formos estudar aqui, Marcos, no capítulo 5, no verso 2, vendolhês, aqui é plural, vendolhês, dirigiu-se aos 4, Jesus falou aos 4, referiu-se a fé dos 4, e não do doente, vendolhês, a concordância plural. Interessante. Jesus falou a eles: teus pecados estão perdoados. Verso 5. A necessidade aqui, primordial aqui, era a cura espiritual. Jesus deixou Nazaré e foi para Cafarnaum, 32 quilômetros, andando a pé, onde o milagre ocorreu, próximo ao Mar da Galileia, onde 90% dos milagres foram efetuados ali, no mar ali de Quinerete, que tinha um formato de arca. O Mar da Galileia era chamado de Quinerete. A maior parte do ministério de Jesus foi feito ali. Cerca de 3 anos, como eu falei aqui, ele esteve ali morando na casa de Pedro, na costa noroeste do lago de Tiberíades, da cidade de Tibérias, ali do lago. Ali colocaram Tibérias porque, em condecoração ali a Tibério César, ali no curso do Rio Jordão. E ali foram chamados alguns discípulos. Mateus foi o primeiro chamado ali, os 2 irmãos André e Pedro, e também Tiago e João. Se vocês não sabiam, eles eram primos de 1º grau de Jesus, filhos de Zebedeu. Mateus capítulo 4, verso 21. Primos de Jesus. Interessante, né? 1, 3, 5 pessoas foram chamadas ali. Catalogado, nós temos 35 milagres, e esse é um deles. Interessante. Aqui fala que Jesus, ele fez muitos milagres além dos 35. João 21,
21, verso 25 no final. E ele fez muitos milagres e atendeu muitos enfermos, capítulo 4, 23 a 25. O ministério dele foi mais de cura do que de pregação. E a minha passagem aqui que eu escolhi, Marcos 2, de 1 a 12, o paralítico em Cafarnaum. Interessante, né? O paralítico em Cafarnaum. E nós vemos aqui o capítulo 1, aqui, a glória de Cristo. O capítulo 2, a oposição que fizeram a Cristo, que nós vamos falar aqui. Mas antes, para fazermos um resumo aqui no capítulo 1, quando o céu se abriu, verso 1 a 10, o céu se abriu e o Espírito Santo se apossou de Jesus. No verso 1, capítulo 1, verso 12 e 13, ali, Deus se refere ao Filho amado. Jesus se enche do Espírito Santo ali. E depois entra na sinagoga de Nazaré. Jesus se declara ali ungido pelo Espírito Santo. Jesus cura muitas pessoas, capítulo 1, verso 40, principalmente o leproso. Cura a sogra de Pedro, no verso 29 do capítulo 1. Cura o endemoniado, no capítulo 1, verso 21. Fatos extraordinários aconteceram ali. E ali no capítulo 2, essa grande oposição império humana aconteceu. Os fariseus estavam ali, os escribas estavam ali, os herodianos estavam ali. Quem eram os fariseus? Pessoas relevantes da sociedade judaica. Eles construíam as sinagogas dos judeus. Olha o padrão que eles tinham, espiritual, aparente. Os escribas eram o quê? Era a nata do conhecimento, o Supremo Tribunal judaico. Conheciam tudo, ensinavam a palavra, estavam ali presentes. Quem está no capítulo 5 de Lucas, capítulo 5, do 19 ao 26, tirando só o 17, o poder de cura estava sobre ele, sobre Jesus, o poder da cura. Interessante, né? E eu fico aqui sempre no capítulo 2 de Marcos. 3 pontos interessantes que nós devemos enfatizar aqui. Aqueles que levam pessoas a Jesus, foi o caso deles. Aqueles que induzem pessoas a Jesus, segundo ponto, para enfatizar. E o terceiro são aqueles que conduzem pessoas a Jesus. Essa é a nossa missão: levar, induzir e conduzir pessoas a Jesus. O objetivo nosso é esse, a nossa missão é essa. 4 homens levando um homem numa maca, cativo numa cama, provavelmente imaginando que não existia solução. E aqui o capítulo 2 e a complementação de outros capítulos dos outros livros que eu dei para os irmãos, eles mostram aqui que a missão nossa é levar pessoas a Jesus, levar o conhecimento e o Espírito Santo que faz a conversão. Nossa missão é levar o conhecimento, levar pessoas aos pés de Jesus. Aqueles que estão prisioneiros do pecado, primeiro ponto. Aqueles que estão quebrantados pelos dramas da existência, segundo ponto. E aqueles que estão cativos dos vícios. São três pontos importantes. A nossa missão: colocar essas pessoas em contato com Jesus pela palavra de Deus, que eles vão ser libertos, como esse homem foi liberto. Os 4 homens aqui, acompanhando o século, ninguém facilitava, mas eles não desistiram. Mensagem para a gente: nunca desistir. Amém. Por quê? Porque temos que ter perseverança em tudo. Por que tiveram perseverança? Bateram na porta? Não conseguiram chegar na porta. Não conseguiram chegar na janela. E eles tiveram uma criatividade
Eu trabalhei 36 anos, 11 meses e 12 dias cuidando de doentes. Minha missão foi essa. Aposentei na área de saúde, cuidando de 36 anos, quase 37 anos. Nunca imaginei ter uma criatividade dessa. E aqueles homens rudes, mas imbuídos do Espírito Santo, tiveram criatividade. Vamos subir ao eirado, já tem uma escada lá. Eles colocaram um trigo lá. Vamos subir ao eirado, vamos tirar aqueles trigos, vamos afastar as telhas e vamos fazer um buraco e descer aos pés de Jesus, esse homem. Os 4 tiveram criatividade. E interessante, o homem estava desanimado. Quando estava na presença de Jesus, cabisbaixo. E Jesus, no capítulo 9 do Mateus, aqui tem Mateus, no verso 2, falou: tem bom ânimo. A senha, tem bom ânimo. Devemos ter bom ânimo, devemos ter fé, devemos crer. Método, maneira e outro jeito. Esse outro jeito eu classifico como a criatividade para levar pessoas aos pés de Jesus. E eles tiveram a criatividade induzida pelo Espírito Santo. E Jesus falou: vendo olheis, na forma plural, se referindo aos 4 amigos de Jesus. Interessante, né? Jesus valoriza aquelas pessoas que fazem alguma coisa para os outros. Tem bom ânimo. Capítulo 9, verso 2 de Mateus. Aquele homem foi buscar uma bênção, saiu com 2. Saiu, foi carregando o leito e saiu com o leito. Nós devemos abençoar aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus honra a nossa fé. Vendo-lhes a fé deles, Jesus honrou a fé deles, a postura deles e o gesto deles. Honrou a manifestação de fé deles, a disponibilidade. Qualquer um que for colocado aos pés de Jesus, um milagre vai acontecer. Se ele não puder ir, devemos levá-lo. Marcos 2, 4, aqui no meu. Os obstáculos bloqueavam o caminho até chegar, porque tinha uma multidão. E muitos estorvam o nosso caminho também para que nós chegarmos a Jesus. Eu separei 10, mas vou falar 2, porque o tempo é pequeno. E vamos estudar em casa, tá? Essa passagem que é fantástica e muito rica. Bartimeu cego, ele foi bloqueado pelos assessores de Jesus, pelos diretos de Jesus ali, mas ele não desistiu. E o que aconteceu? Ele foi curado. Bartimeu. Perseverança. Zaqueu, lá em Jericó, ele estava em cima de quê? Em cima de árvore. Não se intimidou, teve perseverança e foi o quê? Atendido. Devemos levar essa mensagem também aos amigos, parentes, vizinhos, colegas, os filhos. Não devemos desistir. 2 grupos. Os que estavam dentro da casa. Esse grupo, escribas e fariseus, vigiando de lá ali Jesus, para pegá-lo. E Jesus, quando falou: teus pecados estão perdoados, filho, tem bom ânimo, os escribas e fariseus arrazoavam no seu coração, na sua mente: quem pode perdoar pecado? Somente Deus. Será que ele pode perdoar? Será que ele vai fazer uma cura? Jesus mostrou ali sua deidade para os escribas e os fariseus, mostrando que ele podia ler pensamentos.
O homem estava cativo, estava sem esperança, sem liberdade, estava numa cama, paralisia profunda, falta de esperança, um desespero existencial. Ao ser levado a Cristo, saiu o quê? Livre. Porque a verdade nos livra. Conhecereis a verdade vos. O jargão aí falado aí, esses anos anteriores. Essa é a nossa convicção de esperança, não é do verbo esperança, não, é do verbo esperançar, porque o mundão fala que a esperança é a última que morre, mas aqui a esperança jamais morre, porque ela é do verbo esperançar. As pessoas no mundão vivem sem esperança, cativas, com medo, com vícios, com desespero, com desesperança, no vazio, na angústia, na solidão. Quando vão a Jesus ou alguém leva a Jesus, elas saem livres, porque conhecereis a verdade, que é Jesus. Conhecereis Jesus e sereis livres. A palavra diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. O homem foi carregado pelos quatro e saiu carregando a sua maca. Jesus fez o impossível, sempre faz o impossível, e nós fazemos o possível. Ele foi buscar uma bênção e saiu com duas. E nós aqui colocamos no altar do Senhor um pedido, uma bênção. Vamos sair com duas, se crermos que Ele é o Todo-Poderoso para atender os nossos pedidos. Mateus 9, verso 2, que está aí: perdoados os teus pecados. Jesus curou a emoção do indivíduo, a sua depressão, a parte interna do indivíduo. Tem bom ânimo. O indivíduo estava com óculos escuro ali, sem perspectiva nenhuma, sem esperança. E Jesus faz a cura interna e depois externa na frente de todas as pessoas. Marcos 2,5. Filho, a autoestima dele levanta. Ele estava atrofiado, desvalorizado. E ele mostra ali a deidade dele diante daquele homem moribundo, diante dos quatro que Jesus exaltou e diante dos escribas e dos fariseus, que ele era o Filho de Deus, ungido do Pai. Se nós voltarmos para entender essa passagem, quando Pedro foi rejeitado, Jesus aceitou ele, falou: fale para Pedro, me encontre no mar, eu estou indo para lá, para Galiléia. E eles foram, Jesus demorou, e Pedro, como era o ícone, né? Era o principal, falou para eles: vamos pescar. Estava desanimado, achava que não tinha futuro mais a sua carreira espiritual. E aqueles homens acompanharam, aqueles discípulos acompanharam, e estavam lá no mar, e uma figura aparece no mar, né? Que era depois identificado como Jesus, falou: filhos, filhos. Se referiram daquele homem como filho, aqueles desertores que não confiaram, não esperaram Jesus chegar. Jesus chama de filhos. E aqui também: filho, filho, tu é filho único meu. E ele se refere às mulheres, filhas, e aos homens, filhos. E na versão original, filhinhos. Profundo, né? Quem está com Lucas 5,20. Homem, os teus pecados estão perdoados. Fez a cura física, a cura emocional. Gente, hoje as pessoas não estão precisando só de cura física, não. A cura emocional, mental. Devemos trabalhar isso, entender isso. O livro desse ano fala sobre esse tema maravilhoso. Leiam ele.
Como eu disse, ele foi buscar uma cura e saiu com duas, né? Na teologia dos escribas e fariseus, teriam que admitir que aquele homem era o Filho de Deus ungido, o Messias, porque ele desvendou o pensamento deles ali claramente, o que arrazoar no vosso coração. E Jesus ia mostrar para eles ali a divindade, porque eles faziam conexão com doença e pecado, consequência e causa. Jesus curou a consequência, a causa da doença e do pecado, na frente de todos. Mateus 9:8. A multidão glorificou a Deus. Quem está com Mateus 9:8. Lucas 5:26. Hoje nós vimos prodígios aqui na nossa frente. Eu estou com 2:12. O que fala aqui? Nunca vimos coisas assim. Ficaram admirados e assombrados. Aqui mostra o exemplo que nós temos a responsabilidade de levar o conhecimento de Jesus às pessoas. Essa é a nossa missão. Jesus provou sua deidade, sua divindade, sua messianidade ali, que era Deus, Filho de Deus, para os homens sábios, os donos das sinagogas, os escribas, os fariseus. Jesus leu o pensamento deles, mostrou a autoridade que ele tinha de perdoar pecado. Levanta-te, homem, pega o teu leito e anda. Aquele mostrou que era Messias, o termo messiânico. Aqui em Marcos, 14 vezes, mostra aqui a deidade de Jesus. E nos sinóticos, mostra que 80 vezes, uma prova irrefutável para nós aceitarmos a divindade de Jesus. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus provou ali para os fariseus, para os escribas e para a multidão que ele era o Deus encarnado. O que havia de vir estava ali. Antes de tratar aquele homem, ele tratou o psique, a cura interna, espiritual, depois fez a cura física. Mateus 9:2. A cura do paralítico foi emocional, curou emocional, psicológico e espiritual. O emocional tem bom ânimo, o psicológico tirou os traumas, os complexos, filho. Marcos 2:5. Filho, olha só como ele nos chama: teus pecados estão perdoados. Interior, depois fez a cura física. O pecado afasta o homem de Deus, e o perdão de Deus salva. Interior, exterior. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Amém. Capítulo 2, verso 12. Para encerrar. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Estava liberto, estava salvo. Graças a Deus, nós não estamos acometidos por essa lesão. Amém? Ninguém veio carregado aqui, todo mundo veio andando aqui. Amém? Amém. Pode ser que tenhamos alguma mazela, pode ser que tenhamos alguma prisão, falta de esperança, pode ser. Talvez em determinadas áreas da nossa vida precisamos ser tocados. No nosso íntimo, só nós sabemos aonde precisa ser tocado. O Senhor está aqui hoje. Ele está nesta noite aqui para fazer a cura. Se rogarmos ao Senhor para tocar no ponto do nosso fraco, fortalecer, Ele está aqui.
E vamos cantar. O Senhor está aqui. Vai encerrar a nossa pregação.